Pois eu vou quebrar a banca. Eu sinto inveja. E aí, o que a inveja significa pra mim, Cris, né? Amiga. Tá repreendido. Tá repreendido. Não, a inveja pra mim, ela é um sinalizador. Olha que interessante. Eu sinto inveja. E o que significa inveja pra mim? Às vezes eu olho uma situação, pode ser nas redes sociais, a rede social é terra fértil de inveja, né? Sim. Pode ser na rede social, pode ser na vida real e tudo mais. Existem determinadas coisas que você vive que eu sinto inveja. Existem coisas que você vive que eu sinto inveja, existem coisas que você vive que eu sinto inveja. E a inveja, para mim, ela, um dado momento, ela me trazia esse desconforto, né? De falar, gente, mas por que eu tô sentindo isso? E eu sou muito de trabalhar autoconhecimento, de tentar me entender e tudo mais. E eu fui entendendo que a inveja, para mim, ele é um sinalizador. Ele é um ponto de alerta. Se eu sinto aquilo ali a respeito de algo que você tem, significa que talvez eu preciso prestar mais atenção para que aquilo ali faça sentido para a minha vida também. Porque se eu estou sentindo, e é um sentimento que muitas vezes ele não é confortável, eu começo a falar assim, bom, se eu estou sentindo isso é porque eu quero isso também. Agora, se eu fosse dizer sobre inspiração e sobre inveja, sobre a diferença, aí eu já vejo muito mais como um sentimento de abundância. Então, o sentimento que eu tenho não exclui o que você vive. Então, o fato de eu desejar para mim uma determinada coisa que outra pessoa viva, não significa que eu desejo que ela perca. Sim. Porque eu acredito que o sentimento de inveja, ele prospera na falta, na miséria, na ausência, na rejeição, e não é sobre isso. Mas quando eu sinto alguma coisa, eu fico buscando ali em mim se eu realmente sinto aquilo. Olha que interessante. Mas vai mais pro lado da inspiração, porque eu acho que a inveja você acaba... Eu acho que a inveja é algo... Eu penso como algo ruim pelo fato de você... ao mesmo tempo que você deseja ter aquela vida, você deseja que aquela pessoa caia ou deseja que aquela pessoa se diminua. Não, mas é por isso que eu tô te dizendo. Ela lá no lugar daquela pessoa, né? É por isso que eu tô te dizendo. Eu não acho que seja, no primeiro então, momento que eu sinto, não é inspiração. A inveja boa, o que eu acho? Eu acho que existe o desejo. Você tem um desejo. É porque a gente quer mudar o nome da inveja, o nome disso é inveja. A gente olha para aquilo ali, gente, eu entendo que só para terminar o meu ponto de vista. Tá. A inveja, se eu tenho, a primeira coisa que acontece comigo é um despertar. Vamos colocar o nome desejo. Tá. Me desperta algo que aquela pessoa vive ou que aquela pessoa tem materialmente falando, ou um determinado estilo de, sei lá, de vida. Eu vou falar alguém que trabalha na internet, tá? Ela tem um estilo de vida que está dentro dos meus desejos, dos meus sonhos, viver aquilo ali, mas eu não posso. Que te inspira, né? Mas eu não posso viver aquilo ali, tudo bem? E aí, por que eu tô falando que existe uma diferença, na minha visão, entre inveja e inspiração? Porque no primeiro momento que eu sinto aquilo, ele não é confortável para mim. É totalmente diferente da inspiração, meninas. Eu tô sendo muito honesta, tá? Ele não é confortável para mim. É algo que eu olho. Eu já tive situações de olhar, sei lá, se eu tô, cara, numa vida louca, trabalhando igual uma condenada, e eu olho lá para aquela amiga que eu sigo, linda, maravilhosa, tá lá em Paris com o marido que ama ela loucamente. Porra, meu! Entendeu? Eu olho para aquilo ali, mas, na verdade, aí não é um Todo sentimento. mundo sente inveja, é natural. E não é um sentimento bom naquele momento. Aí agora o que eu acho que o problema seria se aquilo ali se alimentar fosse aquilo, né? alimentado dentro do meu coração, a ponto de eu não desejar que ela estivesse em Paris. Ou, Deus me livre, que eu estivesse com o esposo dela em Paris. Sim. Percebe? Então, o que eu vou fazer com aquele sentimento, eu acho que a partir daquele sentimento, o que eu vou sentir depois, aí pode ser algo ruim. Mas no primeiro momento, ele só é para mim um sinalizador. Ele é um ponto de atenção. Cris, se você está sentindo isso, é um ponto de atenção. Antes de eu te passar a palavra, Lud, eu vou até dar um outro exemplo de situações que já aconteceram comigo. Há pouco tempo atrás, eu vi uma esposa de alguém famoso. E aí fui olhar, não tenho o hábito de seguir famosos, tá? Até porque eu tento seguir pessoas que me gerem mais conteúdos, então não é muita coisa que eu costumo consumir. Mais vida real, né? Mais vida real. Não, é conteúdo mesmo. Eu tento buscar pessoas que possam me ensinar alguma coisa. Na sua vida. Agregar na minha vida. Mas aí, de vez em quando eu entro, às vezes você vê ali no Explorar e tudo mais, e encontrei uma moça linda, uma família linda, acho que 3 ou 4 filhos, uma casa excepcional, um casamento lindo, e me deu esse primeiro sentimento que eu tô falando com vocês. De olhar aquilo ali e falar, cara,
a primeiro insight que a gente tem qual é? Gente, nossa, essa vida dessa mulher é perfeita. Ela não tem preocupação, ela não tem que trabalhar, ela tem 3, 4 filhos lindos, porque todos os filhos eram lindos, fisicamente falando bonitos, não tô falando só de uma família bonita, mas filhos muito bonitos, com 3, 4, 10 carros na garagem, viagens internacionais a qualquer momento e tal, beleza. Esse foi o meu primeiro sentimento. Aí eu vim buscar em mim, Cris, mas você gostaria de ter aquela vida? Seja sincera, eu comigo mesmo. Cris, você gostaria de ter aquela vida? Eu não gostaria de ter aquela vida. Por quê? Primeiro, eu gosto muito de trabalhar. Segundo, eu não gostaria do estilo de casamento que ela vive. Ela vive um casamento que não me deixaria feliz. Um marido que viaja o mundo todo, um marido que é muito cogitado, ausente. um marido que existem aí, eventualmente, escândalos sobre uma determinada... muito cobiçado, se é fiel ou se não é fiel. Então, às vezes, olha que interessante a gente se analisar. Então, apesar de me parecer que eu desejei aquilo ali, foi um sinalizador para mim. Mas qual foi o sinalizador? Eu quero ter aquela família, aquele estilo de vida, de repente, aqueles recursos financeiros, a liberdade de não precisar ter que acordar e sair correndo atrás de trabalhar. É só... Então, chegou até a página 3. Uma parte ali daquela situação. E aí, talvez, por isso que eu tô falando, e talvez a forma como eu me senti depois disso, aí entra um pouco no lance da inspiração. Mas no primeiro momento, eu sou honesta, eu me senti mal. Eu não vou mentir, o meu sentimento não foi positivo. Foi um sentimento de olhar para aquilo ali e me colocar numa posição de que minha vida não fosse justa. Entende? Por isso que eu falo. E agora dizer que isso é uma inspiração, não é um sentimento ruim que tomou conta do meu coração. Mas eu acho que todas as pessoas têm esse sentimento. Eu acho que não tem muito pra onde correr. Em um determinado momento da sua vida, principalmente quando você não tá bem, eu acho que vem esse tipo de sentimento. Você olha uma pessoa que está melhor, tanto num casamento, apesar de que a gente tem que observar a vida da internet, né? Rede social cabe tudo, né, Rede gente? social é tudo mostra lindo, a só perfeição, mostra né? coisas Que boas, é só bom. mostra o lado bom, só mostra um casamento perfeito, só mostra sorrindo. Mas ali por trás deve ter muita coisa ruim, muita coisa... que faça aquela pessoa sofrer, né? Então por isso que a gente tem que prestar muita atenção com essas coisas que a gente vê na internet, porque aquilo ali eu acho muito ilusório também, né? Total. E a que preço, né? A que custo que é aquilo ali Isso. também. Que foi o que eu falei, ela tinha uma vida parecia perfeita, mas o preço que ela paga pra ser aquela esposa é muito, pra mim, não, eu acho muito pesado. Muito caro. Muito caro. O que eu ia falar, por que eu penso assim que pode ter, eu acho que sim, pode ter um primeiro momento e achar inveja, mas eu acredito que a primeira coisa que vem é um desejo. E aí, naquele desejo, você começa a remoer, né? E aí, esse desejo, ele vai se transformar em o quê? Em inveja ou ele vai se transformar em algo bom? Eu vou dar um exemplo, assim, bem entre nós. Eu lembro que quando você postou um vídeo que você ganhou o carro. Sim. Aí, aquele vídeo e tal... A primeira coisa que eu vi, eu achei, caraca, que máximo, não sei o quê, né? E aí, você tem um desejo de que aquilo aconteça com você. Em nenhum momento eu te olhei com inveja. Mas... eu tive uma briga... Opa, quase foi agora. E aí, e assim, a gente teve uma briga, acho que aqui no cantinho é melhor. E aí foi uma coisa até material, e depois daquilo, o seu vídeo apareceu de novo, e aí me veio um sentimento... ruim, às vezes não é legal. Então, mas o primeiro sentimento é o que eu transformei aquele sentimento. Sim. Né? Então, assim, eu acho que, na minha concepção, eu acho que é ponto de vista, né? Eu acho que eu nunca olhei uma pessoa... que eu me recorde assim, nossa, queria até botar uma inveja. Nossa, é legal a vida, né? Eu queria pra mim também. Sim. E sem inveja. Então, eu acho que... E eu acho que é muito isso, assim, eu acho assim. que o primeiro sentimento, enfim, independente se é desejo ou não, mas a partir do momento que no nosso coração ele se tornou tóxico, não importa. Então, vamos pra gente, né? Sim. Não importa se foi logo de cara que eu vi ou se nos próximos momentos. O fato existem sim. A gente tem que, né? Sim, e é com muito certeza. legal essa honestidade, essa vulnerabilidade de falarmos, cara, eu não tô me sentindo bem. Eu já tive situações, e eu falo muito isso pra quem, na época que eu fazia muita live e tal, eu falava, cara, se não estava te fazendo bem, se por acaso, vou usar o exemplo que a Gabi colocou, às vezes a nossa vida tá um caos tão instalado em todas as áreas da nossa vida, que a simples felicidade do outro começa a nos incomodar. E não significa, pelo menos pra mim, Cris, com a minha personalidade, eu realmente desejo genuinamente o bem do outro. Porque a gente sabe que existem pessoas que vão desejar o mal, né? E a pessoa vai ruminando aquilo ali, desejando o mal do outro. Mas já teve situações de eu olhar para aquela vida e falar, cara, não está me fazendo bem acompanhar isso agora. Talvez daqui a pouquinho...
quando as coisas se estabelecerem de uma forma um pouco mais organizada no meu caos, Sim. eu esteja mais preparada para amar o que essa pessoa está recebendo. Eu já tive conversas dessas. Vocês são minhas amigas há muito tempo, vocês sabem que eu brinco muito. Às vezes, sei lá, chega, tá linda. Eu falo, ai, ridícula, tô morrendo de inveja de você hoje. Porque eu gosto desse lance. Eu brinco muito com isso. Porque, assim, eu adoro elogiar. Eu adoro elogiar, então eu acho que esse é o principal ponto que fala muito também sobre o que nós estamos fazendo com a nossa admiração. Porque existem pessoas que o nível de não saber administrar a admiração pelo outro é tão grande que ela desdenha. Sim. E aí eu já não acho legal. Então eu me desafio, tá? Se eu cheguei, cara, sei Isso é lá, muito digamos comum. que eu engordei, Muito comum. Eu engordei, cara, eu tô 10 quilos a mais. Não tô me sentindo bem. Chego, minha amiga tá no melhor do shape da vida dela. Poxa, eu olhei para aquele corpo ali, meu amor, eu babo aquela minha amiga, eu honro aquela minha amiga de um jeito, por quê? Porque eu falo, amiga, eu realmente, se hoje você tá assim, incrível. Por Você quê? quer saber receita, você fala, o que Eu que quero tu saber fez? a receita, eu Me quero passa saber, aí. entendeu? Porque se eu não fizer isso, aí sim eu vou me questionar. Ai, você vai se eu ficar ficar assim, remoendo um nossa, eu sentimento não vou ruim. elogiar minha amiga, tá lindo, eu não vou elogiar, aí eu vou olhar pra mim mesmo e falar assim, ai, Cris, o que foi? Por que você Sim. não soube lidar com o sucesso do outro, né? Aham.